Oi, gente, boa noite. De novo eu aqui no vídeo. Dei uma sumidinha porque tirei uns dias de folga. Tô aqui no Canadá até passeando e daqui uns dias já volto pro Brasil. Bom, eu resolvi fazer esse videozinho porque de uns meses para cá eu tenho recebido uma quantidade considerável de e-mails de pessoas que querem mudar seu status dentro do Canadá e um número mais considerável ainda de pessoas que tiveram seu pedido de status recusado e essas pessoas estão fisicamente no Canadá como visitantes. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para dar um pouco da minha opinião, porque acho um pouco complicado também usar sempre o mesmo plano com todos, porque eu sempre levo em consideração o perfil da pessoa, tá? Então, vamos lá. Tecnicamente, tá? Se a gente for bem by the book, tecnicamente, um turista não pode mudar de status dentro do Canadá. Isso é fato, tá? Então, se você vai para o Canadá com visto colado no seu passaporte, que é aquele adesivo, que pode ser tanto visto V-1, que é visitor, SX-1, que é visitor, você é turista, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque, tecnicamente, um visitante não pode mudar de status dentro do Canadá. Aí, o que acontece? Quando você vai para o Canadá como turista, na expectativa de fazer a aplicação para o Study Permit dentro do Canadá, porque você não quer ficar no Brasil ou tem receio que esse pedido seja recusado no consulado do Canadá em São Paulo, e você prefere arriscar de dentro do Canadá, tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A regra diz que turista não pode mudar de status no Canadá. Pode mudar de status dentro do Canadá crianças, geralmente menores de idade, que estão em idade escolar. Geralmente, essas crianças têm que ser dependentes de um dos pais que sejam estudantes full-time no Canadá. Então, seu pai está estudando, está com uma filha pequena, se essa filha está como visitante, já está em idade escolar, ela pode obter o Study Permit dentro do Canadá sem sair. A outra situação em que um turista poderia mudar de status dentro do Canadá, como de turista para estudante, é quando ele vai para o Canadá com visto de visitante, mas no momento em que ele aplicou para o visto de visitante, foi dado indício de que ele ia estudar, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que estão indo para o Canadá, pelo menos eu falo dos brasileiros que estão pensando na ideia de college, ou estão indo para o Canadá com o seu visto de turista válido que tiraram há um tempo atrás e que ainda esse visto dá válido, ou estão aplicando para o ETA para evitar tentar um visto de turista no consulado do Canadá, porque ou já foram para o Canadá nos últimos 10 anos, ou têm um visto americano válido, então aproveitam para poder fazer o ETA e ir para o Canadá, e de dentro do Canadá mudar de status. Bom, o que ocorre? Quando um turista ele está dentro do Canadá e ele resolve que ele não quer voltar para o Brasil e ele começa a fazer um curso de inglês ou francês para se preparar para ingressar no college, mas ele precisa do Study Permit, na verdade ele teria aí, eu diria, 3 situações para tentar aplicar para o Study Permit. A primeira é voltar para o Brasil para fazer o pedido de estudante e mostrar para o consulado do Canadá que fisicamente aquela pessoa está de volta. A segunda situação é aquela pessoa que está no Canadá como visitante, mas ela não quer voltar para o Brasil e ela quer tentar fazer esse pedido dentro do Canadá. Aí ela vai mandar o pedido de visto dela para o consulado do Canadá mais próximo, que seria nos Estados Unidos. A maioria das vezes esse processo vai para o consulado do Canadá em Los Angeles. Quando você opta pela opção de estar no Canadá como turista, não quer voltar para o Brasil, e você faz o seu pedido de visto através do consulado do Canadá em Los Angeles, você primeiro precisa tomar muito cuidado com o primeiro aspecto. Quanto tempo mais te sobra como visitante para aplicar para o visto de estudos? Por quê?
Porque se o teu ETA, se a tua estadia com ETA tá para vencer, a imigração te deu 6 meses para ficar no Canadá, tem pouco mais de 10, 15 dias para a tua estadia como visitante vencer. E bem nesses últimos 15 dias que faltam, você querer fazer um pedido de visto através do Consulado do Canadá em Los Angeles, tem que tomar cuidado, porque a princípio, quando esse consulado receber o teu pedido, você já não estaria dentro do status legal, porque em 15 dias o teu status como visitante vai vencer. Então, se você tem a intenção de dar entrada através do Consulado do Canadá em Los Angeles, o ideal é ter certeza que a tua estadia como visitante tem um prazo. Se esse prazo for muito curtinho, o ideal é primeiro fazer um pedido de extensão da tua permanência como visitante dentro do Canadá, para ter a aprovação dessa estadia, porque daí na hora que você vai mandar o teu pedido de visto para o Consulado do Canadá nos Estados Unidos, você vai dar toda a explicação do porquê quer estudar e, obviamente, vai mostrar para o setor de vistos que você conseguiu estender a tua permanência como visitante enquanto aquele pedido de visto está em andamento. A outra alternativa é você não voltar para o Brasil, não fazer através do Consulado do Canadá em Los Angeles, mas fazer o pedido de visto online através do Consulado do Canadá em São Paulo e ficando fisicamente dentro do Canadá. Essa opção, eu acho que tem que tomar cuidado, porque eu acho que precisa muito levar em consideração a situação da pessoa, ou seja, levar em conta há quanto tempo ela está no Canadá, o que ela ligou para visitar, quanto tempo ela estudou, que curso ela vai fazer, qual que é a idade dela, qual é a profissão dela, qual é o capital que ela tem, porque fazer o pedido online através do Consulado do Canadá em São Paulo, deixando evidente que você está fisicamente dentro do Canadá, está muito claro que você não quer voltar para o Brasil e fica muito evidente que motivação para estar no país de origem você não tem e, portanto, você não tem vínculos. Então, assim, eu já tive casos que eu apliquei com um candidato dentro do Canadá online para o Consulado do Canadá, uma grande parte que quer fazer esse pedido de visto comigo, eu vou fazer voltar para o Brasil, e uma outra parte decide se vai fazer através do Consulado do Canadá em Los Angeles. Bom, por que eu, Maria João, não gosto do pedido feito através do Consulado do Canadá em Los Angeles? Por quê? Brasileiro que está no Canadá como visitante, né? Ou seja, ele manda o pedido de visto dele para o Consulado dos Estados Unidos, né? Consulado do Canadá nos Estados Unidos, que não é o país dele. O Brasil está em crise. O dólar está muito alto. Muitas pessoas estão desesperadas usando a alegação de que querem estudar. É óbvio que o Consulado do Canadá nos Estados Unidos vai ser extremamente rigoroso com a solicitação de visto desse brasileiro. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado, porque em muita situação, você só está ganhando um tempo dentro do Canadá. Se sou eu, Maria João, que estou querendo estudar no Canadá, fui para o Canadá como turista, fui fazer IELTS, fui fazer o TEF, enfim, tentar me preparar para entrar num college, eu gostaria muito mais que o meu pedido de visto fosse analisado no meu país de origem do que no Consulado do Canadá nos Estados Unidos. De qualquer maneira, a decisão é sua. Eu acho que em alguns casos você acaba ficando muito evidente o desespero da pessoa em não querer voltar para o Brasil, e não adianta você chegar no Canadá com ETA, pegar um curso de inglês para depois alegar que você está estudando para entrar no college. Porque isso, na verdade, não caracteriza que o main reason da ida era o estudo. Porque em nenhum momento você deixou claro, quando fez a aplicação do visto, que a real intenção era o estudo. Então, gente, eu acho que vocês têm que tomar bastante cuidado. O índice de recusa no Consulado do Canadá em São Paulo aumentou absurdamente com relação aos pedidos de visto de estudante. Los Angeles, curiosamente, aumentou muito o índice de recusa para cidadãos brasileiros. E o que tem que ficar claro, gente, é que o consulado não está recusando porque você é brasileiro. Eles estão levando em consideração uma série de aspectos. Então, assim, se você acha que você vai ganhar muito indo para o Canadá com ETA no desespero, toma cuidado, tá?
Eu tive agora aí alguns casos de pessoas que tentaram fazer o pedido dentro do Canadá, foram recusados, me procuraram, tive que fazer uma consulta para saber a história delas e fiz, né, a minha sugestão era que voltassem para o Brasil, para daí eu tentar fazer essa aplicação do Brasil. Algumas pessoas não querem voltar, as que acham coerente a minha estratégia acabam voltando, só que é o seguinte, você não ganha nada ficando no Canadá como visitante. Por quê? Você não pode estudar por mais de 6 meses, você não pode trabalhar, cônjuge não pode trabalhar, e na minha opinião você acaba criando um elo um pouco fictício com o Canadá. Porque, como turista, você não ganha nada com isso. Vale muito a pena usar a estratégia do ETA e do visto de visitante, dependendo do caso da pessoa, dependendo muito da história dela. Aí sim, mas ainda nesse cenário, seria legal primeiro conversar com o cliente para poder saber toda a história dele, profissional, acadêmica, financeira, quanto tempo ele estava morando no Canadá, porque dependendo da história da pessoa, isso pode dar um indício para aquele oficial de imigração que era justamente o que a gente não deveria deixar evidente, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, não é muito comum o Canadá aprovar pedidos de study permit para adultos turistas que estejam no Canadá alegando que vão para college. Isso não é muito comum. Então, tome bastante cuidado, porque não deveria ser essa a maneira. Eu imagino que algumas pessoas estão um pouco descontentes com a situação do nosso país nesse momento, e aí, de uma maneira um pouco desesperada, usam o fato de terem um visto americano para tentar um ETA ir para o Canadá, mas tome cuidado, tá? Lembre que quando você está fazendo um plano para estudar no Canadá, geralmente é para você melhorar o teu perfil para imigração. Então, é muito interessante a gente tentar analisar o que a pessoa precisa melhorar no perfil dela antes dela ir correndo para o Canadá, por exemplo, como turista. Porque às vezes ela está muito afoita, ela vai gastar um dinheiro que ela não estava programada, ela acaba estendendo a permanência dela no Canadá porque os planos não deram certo, e daí na hora da gente fazer um visto de estudante, está muito claro que ela não tem vínculos com o Brasil, e o desespero dela para ficar no Canadá, ao ponto de sequer querer sair do Canadá na hora de aplicar para o visto, porque ela fica no Canadá como turista, esperando o resultado do visto. O que tem que ficar claro nesse vídeo é que eu não estou usando isso como uma regra universal. Cada caso é um caso, e quando a gente está falando com o cliente, eu explico para ele por que eu quero usar esse plano, por que eu não usaria aquele outro plano. Se ele falar assim, Maria João, eu gostei da tua ideia, mas ainda assim eu quero seguir minha cabeça, eu falo para ele o que eu acho, para daí ele até saber qual é a minha posição. Mas tomem muito cuidado, o dólar, essas últimas semanas, tem disparado, às vezes você não economiza indo correndo para o Canadá com ETA. Eu ainda sou da teoria de que é muito melhor sair do Brasil com study permit por inúmeras razões, e aí sim a gente pode montar uma estratégia coerente para aquela pessoa que quer chegar num college, mas ela ainda não tem o inglês necessário para isso. ETA eu usaria em algumas condições, mas eu não usaria ela como plano primeiro para uma pessoa que já sabe do Brasil que ela quer estudar, que ela quer levar o cônjuge e quer levar filhos, tá? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para dar a minha opinião em relação a isso. É muito interessante você ser um pouco crítico e ter certeza o que precisa melhorar no teu perfil, porque às vezes você precisa fazer um curso de pathway muito longo que não vai te valer a pena ir como turista, por quê? Porque depois você não vai poder estender. Por isso que eu sempre acho legal falar com o cliente, porque sabendo toda a história dele, a gente faz o plano. Se eu acho que aquele caso tem chance de ser recusado, mas dá certo na hora que a gente faz, legal. Mas o cliente sabe todos os aspectos frágeis do perfil dele, o que a gente vai tentar alegar, o que pode ser interessante ele não deixar tão latente naquele processo, porque às vezes ele vai estar entregando de bandeja para o setor de vistos que essa pessoa não tem intenção mais de voltar para o Brasil. E aí ela vai ser considerada
imigrante potencial, quando na realidade ela tem que deixar muito claro nessa aplicação que ela é uma genuine student, como a gente fala em inglês, ou uma genuine visitor, tá? Não adianta falar, eu tenho uma casa, tenho um irmão doente, minha mãe velhinha, né, tem um carro, tem uma dívida no Brasil, tem um processo na justiça, que isso geralmente para um oficial de imigração não é considerado vínculo. Vínculo é dentro de um contexto que ele vai avaliar o teu processo. Quando ele está seguro, ele se convence que você tem motivação para voltar. Então é óbvio que se uma pessoa está no Canadá 7, 8 meses como visitante, aí diz que quer estudar, gente, não tem muito o que pensar. A pessoa está deixando muito claro nessa aplicação que ela não tem motivação para estar no Brasil, a ponto de até fazer o pedido, por exemplo, de visto online ou através do consulado do Canadá em Los Angeles. Eu ainda tenho um pouco da minha teoria com relação a fazer o pedido através de Los Angeles, por quê? Toda a documentação tem que ser traduzida juramentada, quando no Brasil a gente não precisa traduzir, e a gente está falando aí, às vezes, de um custo de 2, 3 a 5 mil reais só em tradução. O consulado do Canadá em Los Angeles não está demorando muito menos do que o consulado do Canadá em São Paulo, que inclusive nesses últimos dias eles têm melhorado mais o tempo de processamento. Tem aquele estresse de você estar como visitor, o teu prazo tá para estourar e você tem que manter o teu status como visitor legal, quer dizer, aí você ainda depois tem que gastar dinheiro com essa extensão. Então eu acho assim, é muito interessante primeiro falar com a pessoa, para a gente ter uma ideia dos prós e contras, por que ela está desesperada, por que ela quer usar aquele plano, por que poderia ser legal a gente usar um outro, e detalhe, às vezes pode até ser legal naquele momento ela nem fazer visto nenhum para o Canadá. Talvez ela primeiro melhorar um outro ponto do perfil dela, como um histórico de viagem ou capital, ao invés de ela tentar aquele visto, aquele ETA correndo, que daí, de repente, ela vai ser recusada e aí a gente acaba perdendo uma carta na manga que a gente teria. Então, assim, cada caso é um caso, tá? Então, eu tenho uma amiga que conseguiu, eu tenho uma amiga que estava no Canadá e fez online. Não estou falando que não pode. Tecnicamente, na verdade, um turista não deveria fazer o pedido de visto online para São Paulo, né? Porque ele não está no Brasil. Mas aí vai depender muito do julgamento do consulado do Canadá e do oficial de imigração que vai pegar o caso daquele cliente. E, na minha opinião, são alguns casos muito peculiares que eu, Maria João, usaria a ideia da pessoa estar como turista com ETA para a gente fazer o study permit online através do consulado do Canadá em São Paulo. De qualquer maneira, não posso aqui ficar falando as minhas estratégias, porque eu sou da teoria que eu preciso sempre levar em conta toda a história de vida do cliente para eu trabalhar o processo em cima dele e não da minha ideia aleatória, justamente para que ele saiba das dificuldades, o que ele precisa melhorar nesse planejamento e, obviamente, ainda tentar fazer uma história coerente dele, que o consulado do Canadá, tanto em Los Angeles quanto em São Paulo, até em outro país, eles vão ser rigorosos, porque o dólar está alto, nosso poder de compra caiu, o Brasil está em crise, número de desempregados está aumentando, a gente sabe claramente que quem estuda no Canadá pode colocar os filhos na escola pública, então o oficial de imigração ele não é muito burro quando ele pega um pedido de visto que fica muito claro para ele que, profissionalmente falando, aquela pessoa não deveria estudar no Canadá. Então precisa tomar muito cuidado, porque a gente ainda tem que considerar o ponto de vista e a subjetividade do oficial de imigração que vai analisar seu caso. Então, é interessante a gente analisar todos os aspectos positivos e negativos, porque se eventualmente o visto não der certo, pelo menos você sabe exatamente o que não estava tão bom, e aí, se eventualmente acontecer a recusa, você não vai ficar, digamos assim, tão frustrado, porque sabia daquele ponto que, infelizmente, estava mais frágil. De qualquer maneira, eu queria fazer um vídeo para aparecer mesmo, né? Dei uma sumidinha tem umas 3 semanas. Eu não fico fazendo muitos vídeos, porque é tanto vídeo que está aparecendo aí na internet, que eu acho que acaba sendo sempre mais um. E eu acho mais interessante abordar alguns aspectos que são um pouco mais, assim, anormais, né? Até para poder tentar ajudar o pessoal que está tentando ir para o Canadá.
como nesse último ano, principalmente nesses últimos 6 meses, o número de recusados que tem me procurado aumentou absurdamente, então isso está mostrando muito claramente que a pessoa não está fazendo um bom plano e, óbvio, que o Consulado do Canadá está extremamente rigoroso com a análise desses casos. Por enquanto, não tem nenhuma mudança com relação ao visto de estudos e visto de trabalho, quer dizer, eu acredito que não vai mudar nada muito radical com relação a isso. Então, se você está pensando na ideia de estudar no Canadá, para tentar o Work Permit, para melhorar o perfil para imigração, você pode fazer um plano bom, para que depois você não fique frustrado no final. Então, era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida, podem me escrever. Geralmente eu respondo o e-mail no mesmo dia. Tenho colegas na área de educação que ajudam meus clientes a fazerem suas matrículas em qualquer escola no Canadá, mas primeiro é legal a gente ver o perfil da pessoa, até para ter uma noção se o curso que ela está escolhendo, a localidade, até combina com o perfil dela, porque tudo isso que o oficial de imigração vai levar em conta. Às vezes a pessoa tem um perfil bom profissional, ela tem um perfil bom acadêmico, ela tem capital, mas a história que ela monta não é coerente. Então, tudo isso tem que se levar em conta. E detalhe, gente, eu não estou aqui dizendo no vídeo, né? Vou falar bem claro, né? Para ninguém colocar a palavra na minha boca. Quando eu falo para fazer um plano, não é mentir, não é falsificar, tá? É tentar montar um plano que não seja... que ele tenha mais chance de sucesso para você chegar no Canadá e, de fato, estudar, tá bom? Queria deixar aqui meu agradecimento, né, pelos clientes e pelas pessoas que me apoiam, que sempre me suportam, principalmente aí nesse mundo virtual, que é um mundo que não é realmente muito da minha ossada, ainda estou apanhando um bocadinho aí para ficar fazendo esses vídeos. Mas também pode ser interessante para as pessoas verem, enfim, a minha postura, o que eu acho. Tenho realmente digamos que eu sou um pouco energética de falar, mas realmente é o meu jeito. Mas é assim, meu uso para visto é 0% praticamente. Justamente porque eu não vou pegar qualquer cara que a pessoa quer ir para o Canadá. Eu sempre falo o seguinte, vamos fazer você chegar no Canadá. Lá dentro, depois você vai correr atrás do atrasado, entendeu? Você vai correr atrás aí do perdido para melhorar o teu perfil, tá bom? Também já vou deixar aqui para vocês já um bom final de semana prolongado, porque agora na semana que vem, na segunda, a gente tem um feriado aqui, né, no Canadá, que é o Labor Day, então acredito que muita gente vai viajar, vai passear. E qualquer coisa é só me escrever, que eu sempre sou daquela teoria, cliente que está comigo, eu vou fazer tudo para o cliente, para ele tentar fazer o plano melhor possível. E óbvio, eu vou dar a minha opinião, porque eu acho que é certo eu seguir a minha linha, as minhas teorias, o meu ponto de vista, porque daí eu estou sendo coerente com o meu pensamento. Eu acredito que isso é o mais importante na hora de ajudar a pessoa para ela tentar qualquer tipo de visto. Qualquer um que queira ir para o Canadá tem que fazer o seu planejamento, isso é muito importante para que você depois não fique frustrado e triste no final, porque eu sei como isso eu acompanho pessoas que chegam no Canadá, que estudam no Canadá, que imigram, então assim, não são todas as histórias que são final felizes. Então, a gente tem que fazer esse planejamento justamente para você se frustrar o menos possível, e inclusive até não perder tanto dinheiro, porque infelizmente o real está muito desvalorizado em relação ao dólar canadense, e a gente gasta muito dinheiro no Canadá, isso é fato. Então, quanto melhor a programação você fizer, melhor para você até não perder tanto dinheiro tão rapidamente, tá bom? Obrigada, gente, boa noite, e eu espero que o vídeo tenha sido útil, e qualquer dúvida é só me escrever ou no Facebook, ou de preferência me mandar um e-mail, que eu respondo tudo no mesmo dia. Boa noite.